Começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico no seu canal 25 da NET. Hoje responderemos perguntas relacionadas a um tema bem atual, direito imobiliário e do consumidor. Bom, doutora Simila, tudo bem, doutora Carla, vocês então receberam a missão de responder, ajudar a esclarecer a dúvida desses nossos telespectadores. Então vamos começar pela doutora Simila. Claro. Qual o seu tema, doutora? Tudo bem, Carla? Tudo bem, David? Tudo bom, doutora? Tudo bem. Então, hoje nós vamos tratar sobre o mercado imobiliário e a crise atual que assola o país. Então, a crise econômica que afeta o nosso país afeta diretamente o mercado imobiliário e da habitação. Com o desemprego crescente, os imóveis estão com os preços em queda. E um dos motivos é o número de pessoas que entraram na justiça para devolver o imóvel comprado na planta, que dobrou no ano passado em relação a 2014. Então nós vamos abordar esse tema, mercado imobiliário e a crise econômica. Hoje eu vou falar sobre a cobrança da taxa de evolução de obra, que é uma das perguntas mais frequentes que nós recebemos aqui no programa dos nossos telespectadores. Então eu reuni algumas dessas perguntas mais interessantes e abrangentes sobre o tema e eu vou falar um pouco de cada uma, né? Eu vou estar explicando aqui o que é taxa de evolução de obra, se ela pode ser cobrada de um comprador de um imóvel na planta, em que casos ela não pode ser cobrada, ou seja, se ela é abusiva ou não, tá? Então é esse o tema que eu vou abordar hoje. E meu tema, aproveitando a deixa das duas, será o final desse ciclo, ou seja, para quem comprou o imóvel e vai retirá-lo na entrega das chaves, recebê-lo no momento da entrega. Vamos começar de novo direcionando a pergunta para a doutora Simila. Simila, o primeiro telespectador fez uma pergunta muito interessante. Quais os principais motivos para o mercado imobiliário ter essa queda? Quem te pergunta? Polêmica. Bom, a dificuldade econômica que o país está passando tem impactado o nosso mercado imobiliário. Então, sendo os distratos uma consequência disso, né? Então, as pessoas estão passando aí por dificuldades financeiras e acabam realizando o distrato dos seus contratos firmados aí com os empreendedores, com os empreendimentos. Bom, algumas pessoas compraram imóvel esperando uma valorização desse imóvel. Só que hoje em dia, com essa crise, os preços estão estáveis. Caíram ou estão estáveis. Não há essa valorização esperada. Então, essas pessoas estão tendo realmente dificuldades para realizar o pagamento. Existe também o desemprego. Nessa época de crise houve um número elevado de desemprego. Prejudica o pagamento do Exatamente, exatamente. Então, o mercado imobiliário, ele precisa de um critério justo e objetivo para que as pessoas consigam honrar o pagamento desses contratos. Então, por outro lado, as empresas, aí a gente já pensa pelo lado do empresário, precisam honrar o empreendimento com os recursos de todas essas pessoas que compraram, né, os adquirentes dos imóveis, para poder entregar os imóveis para aqueles que compraram e que estão pagando, né, estão esperando a entrega do seu imóvel. Então, voltando à pergunta, o principal motivo para essa queda no mercado imobiliário foi a crise econômica, a alta no desemprego e o valor do financiamento elevado também, que as pessoas não conseguem pagar. Recentemente também a Caixa Econômica Federal aumentou. Aumentou. São 2 vezes, eu acho, que a Caixa Econômica aumenta. Sim.
Recentemente aumentou. Aumentou. O que dificulta mais ainda. Exatamente. A aquisição do imóvel. Então, há uma expectativa, sim, de melhora. O presidente do Secov, inclusive, deu um parecer e disse que há, sim, uma expectativa de melhora para os próximos tempos, e o que acende uma luz aí no fim do túnel, com uma boa perspectiva para o futuro do mercado imobiliário. Só que essa é uma situação não certa. Então, nós ainda temos que trabalhar com os distratos e, conforme veremos a seguir, as taxas que são indevidas também. Então, é isso. Ok, doutora. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Como ficam os distratos imobiliários nessa época de crise? Então, retomando, né, retomando para falarmos sobre o distrato, as pessoas podem se retirar de uma contratação, não é ad eterno essa contratação. Só que existe uma contrapartida, que é o pagamento de uma penalidade. Né? Então, aquele que deu causa à rescisão acaba efetuando o pagamento dessa penalidade que está no contrato, que está inserida no contrato. Então, nós destacamos, inclusive com o novo Código de Processo Civil, a questão da conciliação. Então, falando também sobre o novo Código de Processo Civil, que tem esse espírito conciliador, nós orientamos as pessoas a buscar uma conciliação com as incorporadoras e empreendedoras também. Então, antes de acionar a justiça, a questão é buscar as incorporadoras e tentar uma negociação, de modo que a pessoa tenha algum valor restituído, né? Mas sem prejudicar demais aquele que não deu causa à rescisão, que é a incorporadora nesse caso. Entretanto, há algumas taxas que são indevidas, né? Então estão embutidas ali no contrato que são indevidas e a pessoa ou que são omissas, que eu vou falar hoje ou no que programa. Exatamente, ou que são omissas. Mas as pessoas não têm a noção da incongruência dessas taxas e acabam não buscando o seu direito e pagam, né? E essas taxas, elas poderão ser anuladas se o comprador reivindicá-las perante o judiciário, reivindicar os seus direitos perante o judiciário. O importante é o comprador consultar um advogado de sua confiança. Doutor, eu tenho uma pergunta sobre esse tema. É feito a compra, normalmente envolvido uma imobiliária, um corretor. Essa taxa de corretagem é cobrada no ato do negócio. No distrato, essa taxa é devolvida? Então, essa taxa, ela não pode ser repassada para o comprador. Então, normalmente, não é isso, doutora Carla? Então, nós temos, inclusive, processos referentes a isso. Em relação à devolução. A devolução dessa taxa. Na verdade, quem contrata Isso. é a construtora. Ou imobiliária. Isso. Para fazer a venda do imóvel. Não foi o comprador, o consumidor que procurou a imobiliária. Então não pode ser repassado esse gasto para o comprador. Muitas das vezes o consumidor vai até o plantão de vendas, montado lá pela imobiliária, contratada pela construtora, para fazer a venda do empreendimento. Essa é a pergunta do nosso cliente, senhor Marcelo. Nesse caso, creio eu que pode ser exigido sim na ação. Quer dizer, no distrato, a devolução. E se a imobiliária ou a incorporadora não devolver, se negar a devolver, nossa orientação é ingressar em juízo para a cobrança, porque a jurisprudência diz que não é devida essa taxa. Então a pessoa acaba recebendo de volta esse valor. Exatamente. Muito legal. Obrigado pela explicação. Então não é devida a taxa de corretagem. Eu fiquei com uma dúvida também, com relação a essa penalidade, no caso do distrato. Há algum limite no valor dessa multa, no caso da rescisão? Normalmente, o que o mercado imobiliário,
nós estudamos esse tema, então o que o mercado imobiliário prega? Qual é a taxa normalmente? Até 90% a devolução. A devolução, 10% só de 10% de taxa. Isso é um praxe do mercado? É uma praxe do mercado, exatamente. Vamos para o intervalo, voltamos já já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico no seu canal 25 da NET. E agora vamos continuar a responder as perguntas dos internautas. Vamos lá, Carla? Vamos lá. O que é a taxa de evolução de obra? Ok. Bom, você mencionou aqui que algumas taxas não são previstas no contrato de compra, né, de um imóvel. A taxa de evolução de obra tem sido uma delas. Essa taxa de evolução de obra, na verdade, são os juros cobrados pelos bancos das construtoras, que são decorrentes de um empréstimo que a construtora faz para financiar o seu empreendimento, tá? Esse valor, na medida em que as construtoras vão vendendo os seus imóveis na planta, são repassados para o comprador, né, que de boa fé acaba pagando. Puxa vida. Então é isso, a taxa de evolução de obra nada mais são do que os juros que é cobrado pelo banco da construtora, que a construtora acaba Passa pro comprador. pro comprador. E isso é legal? Isso não está previsto no contrato? Sim. Eles só embutem como taxa de evolução de obra? Essa, inclusive, é uma próxima pergunta que eu separei de um dos nossos telespectadores. Se a cobrança é legal ou não. Legal, tá. Então, assim, há dois posicionamentos dos especialistas nessa área sobre esse assunto. O primeiro deles é que a cobrança da taxa de evolução de obra, ela passa a ser ilegal quando a construtora atrasa a entrega do imóvel, ou seja, ela tem um determinado prazo para entregar o imóvel e não entrega dentro daquele prazo. Ou então se entrega o imóvel sem o habite-se, tá? Então, se a construtora infringir esses termos do contrato, a cobrança passa a ser ilegal, abusiva. Ela não pode cobrar do comprador essa taxa. E isso ocorre muito, porque muitas construtoras não conseguem entregar dentro do prazo determinado no contrato o imóvel. E o comprador, ele fica lá pagando essa taxa, né? E assim, inocente, sem saber, na verdade, se ele deveria ou não pagar essa taxa. Eu tenho uma dúvida, Carla. Essa taxa de evolução de obras, ela tem um valor fixo ou ela vai alternando no decorrer do contrato? Então, cresce, o que acontece? diminui? Quando o comprador assina o contrato, há lá uma tabela de projeções do valor da taxa de evolução de obra. Só que o que acontece? Muitas das vezes o valor acaba sendo muito elevado ao que está previsto no contrato, tá? Essa taxa de evolução de obra, ela tem que ser reajustada de acordo com o índice do INCC, que é aquele índice de... Nacional da Construção Civil. Isso, índice nacional de construção civil. Fora desses casos, se a construtora cobrar um valor fora desse índice, ela será considerada abusiva. Não existe uma previsão legal para essa taxa? Não.
Ou seja, é uma taxa criada Embutida. pelo empresário, pela porque construtora. A construtora acaba passando. Prejuízo nunca. Então, Prejuízo ela não tem. prejuízo nunca. Quem- Agora, há um outro entendimento sobre isso, dos especialistas, que é considerada abusiva e ilegal antes da entrega do imóvel também. A partir do momento que ela é cobrada do comprador, ela é considerada abusiva, tá? Por quê? Pelas seguintes razões. Primeiro, porque essa taxa geralmente não vem prevista no contrato. Ela é omissa. E se não bastasse isso, ela é elevada desproporcionalmente. Então acaba ficando fora dos padrões da renda que o comprador declarou no momento da aquisição do imóvel. E também uma das outras razões para que essa taxa seja abusiva é que quando o comprador vai até o local adquirir o seu imóvel, o corretor não fala dessa taxa. Só fala o valor do imóvel e da parcela, da prestação. E quando o comprador vai lá no banco assinar o contrato, é que ele fica sabendo dessa taxa. Então, por essas duas razões que contrariam o Código de Defesa do Consumidor, é que essa taxa é considerada como abusiva. Mas ela não é contemplada no contrato. Ela não vem prevista no contrato. E ela fica O que sabendo vem verbalmente previsto são os disso. reajustes dos juros do INCC. No ato da assinatura do contrato, ela tem ciência de que forma, doutora? É falado no momento Só da dito- assinatura. só Porque dito que ela vai receber chega um um boleto, emite o boleto da taxa. E a pessoa tem que pagar. Porque se ela não pagar. E qual a não está porcentagem, mais ou concretizado. menos, desse valor? O certo Existe seria 2% do valor do imóvel. Só que isso não vem ocorrendo. 2% do valor do imóvel. valor do imóvel, tá. Do Só que valor do ultrapassa. Vem ultrapassando, porque como eu falei, tem as projeções dessa taxa, só que como o índice é variável, né, acaba ultrapassando o valor da projeção ali, que está estabelecida, determinada no contrato. E acaba ultrapassando a renda da pessoa, né, que Impossibilitando declarou a pessoa de continuar. Complica a vida de quem adquiriu o imóvel. Nossa Senhora. Porque ela pode pagar uma parcela altíssima, né, e prejudicar a sua renda ali, as suas despesas familiares. Ainda mais nesse momento de crise, né? Ainda Como eu mais- falei então. agora há pouco, nesse momento de crise. Sim. É isso que alegam nas ações judiciais. Por não vir prevista e determinada um certo valor, é considerada abusiva, ilegal e pode ser reclamada, então, na ação Se judicial. torna uma pegadinha no meio do negócio. A construtora, bem esperta, acaba passando para o comprador de boa fé que está ali querendo, Na ânsia do ansioso seu imóvel. para comprar o imóvel, ele acaba acatando né, esse pagamento. Não tem muita saída. Se ele não paga, ele não adquire. Muito bom, doutora, super esclarecedor, muito, muito. Então, esperamos que o telespectador também tenha aí entendido sobre essa taxa abusiva. Então, vamos aos comerciais, voltamos já já. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é referente ao direito imobiliário e o direito do consumidor. Vamos para a primeira pergunta, doutor David? Vamos lá, doutora. Adquiri um imóvel na planta, vou fazer a vistoria de recebimento. Outros
Outros moradores já me alertaram que os imóveis estão com vários problemas. Como devo proceder? Bom, como dito no começo, né, o final de tudo é o recebimento do imóvel. Se ele já começou dando problema com a crise, com o financiamento, agora vamos para os problemas finais. Nem tudo é maravilha nesse mundo. Você foi chamado para fazer o recebimento do imóvel, fazer a vistoria de recebimento, onde você vai pagar aquela taxa pequena, né, bem elevada, a parcela bem gorda. A orientação: faça uma vistoria minuciosa. A imobiliária, né, a que te vendeu, fez várias promessas no ato da entrega, agora é hora de cumprir. A construtora tem que cumprir o que a imobiliária te propôs. Tanto que esteja no folder ou num folhetim de propaganda ou até mesmo na televisão. Então, a sugestão é: faça uma vistoria minuciosa, vá desde a parte elétrica, siga em ralos, tubulações, pisos, tudo que esteja em não conformidade, né, tudo que esteja fora do padrão estipulado ou em contrato ou até mesmo no que lhe foi sugerido. Faça essa vistoria. Não receba as chaves, não assine termo algum, vistorie os imóveis. Normalmente as imobiliárias, elas prometem, mostram um stand para você com tudo às mil maravilhas. Mas confira, tomada que não funciona, porque normalmente entregam sem soquete de lâmpadas, sem as lâmpadas, sem piso, sem vários outros itens de acabamento, metais dos imóveis. Essa é a hora. Eu já vi clientes nossos que, ao acender as luzes depois de ter aceitado e assinado esse termo, constatarem que não chega energia nos pontos de luz. A tomada está ali, mas a lâmpada não acende. Então, esse é o momento. Exija que seja corrigido, só assim para você aceitar o imóvel. David, eu tenho uma dúvida. No ato da vistoria, há necessidade do corretor estar presente ou alguém da imobiliária, da incorporadora? Ou técnico da construtora. Ou técnico da construtora? Normalmente é alguém da construtora. Eles têm a pessoa que eles chamam de entrega de obras, né? Ele acompanha você e ele está ali para anotar os problemas. Canto vivo de parede que não é vivo, torneira que não funciona, tomadas que não funcionam, então ele está ali. Essa pessoa, ela está com um termo, ela vai tentar te induzir a assinar. No entanto, você constata, não está funcionando, entrega esse checklist, né, para a pessoa poder corrigir. Sempre terá a presença de um membro ou um representante da construtora. Da imobiliária, nem tanto. Então a orientação é você não realizar essa vistoria sozinho. Sozinho. Você levar um especialista. Tem que levar o especialista e uma testemunha ou duas testemunhas também. O documento da construtora que entregou o imóvel em perfeito estado é aquele termo de aceite. Se você não assinar, eles não têm o termo de aceite assinado. Quanto a levar um profissional da área, eu aconselho, se você não é expert, não conhece dessa parte de tubulação, energia, contacte, leve um empreiteiro, uma pessoa um arquiteto, que conheça para que faça todos os testes, porque sempre existirá a pegadinha. Você vai chegar no seu imóvel, a maioria dos imóveis, né? Você vai chegar neles, ele vai ter só a fiação pendurada no teto, sob o argumento de que é mais barato para você comprar o que você quer, né? O lustre que você quer, o soquete de lâmpada que você quer, LED ou a lâmpada de croica. Então, essa é a deixa. Nós não instalamos para você poder instalar o que você quer, para baratear a obra. Então, leve alguém de sua confiança para que faça o teste. Ele vai chegar nessa tomada, colocar um sistema, um soquete, uma lâmpada que seja, e acionar. Esse é o momento. Você orienta também a fotografar o imóvel? Assim, isso eu orientaria depois do aceite do imóvel. Se você aceitou e apareceu um problema, você entrou nesse imóvel, apareceu lá uma rachadura, uma trinca na parede, eu faria a foto e notificaria a empreiteira, né, a construtora, do que foi feito, mostrando que existe um vício que no ato da entrega
não apareceu, não existia. Perfeito. Então, um vício oculto. Ótimo. Eu tenho uma pergunta. Vamos Se ocorrer um vício, então, na entrega do imóvel e o comprador, então, não aceitar nas condições que a construtora está entregando, a construtora tem um prazo para regularizar esses vícios no imóvel para poder entregar? Sim, doutora. Você constatou, notificou, a construtora ela tem 30 dias para preencher e corrigir esse vício existente no imóvel. Que bom. Prazo curto até, né? Sim, não é tão elevado, não. Sim. E no prazo de 5 anos? 5 anos É a prescrição. Isso, é a garantia. Então, em 5 anos, o comprador tem essa garantia, Tem. né, de aparecer vícios. Isso, apareceu por 5 anos. Isso. Se danos estruturais, até a legislação entende até aquele tempo de 20 anos pela construção. Mas em suma são 5 anos para sanar vícios ocultos, né? Vícios aparentes, o tempo é menor. Ok. Ok. Vamos para a próxima pergunta, Dr. David? Vamos lá, doutora. Ok. Recebi meu imóvel. Na hora de instalar os móveis, constatei que as medidas são menores do que me foi vendido. Bom, aqui você faltou o final, né? Acho que você não terminou a pergunta. Não você, doutora, o telespectador. Presumo que você quer saber o que fazer agora. Assim, entrou no imóvel, fez toda a medição de piso, rodapé, os ambientes do imóvel, entendo que ele ficou menor do que lhe foi prometido, melhor que consta em contrato. Se essa diminuição é de até 5% do imóvel, a legislação até que é meio maleável, entende que pode ser os 5% para mais ou para menos. Passou disso, você pode pedir ou a complementação dessa área, ou se for impossível essa complementação, você pode pedir um abatimento na parcela, no valor do imóvel, ou então, conforme reza o artigo 500 do Código Civil, a rescisão do contrato. Essa diferença pode ser para maior ou para menor. Se for maior, que tem construtora que leva meio que de qualquer jeito essa construção, ela pode também exigir a complementação desse valor maior. Então assim, a sugestão para você faça todas as medições, veja piso, veja rodapé. O comprador, na empolgação do imóvel, ele chega no ambiente, no estande de vendas e olha aqueles apartamentos, aquelas casas, as residências enormes e tal. Um alerta é assim, o stand ele é feito para seduzir. Então você vai chegar e vai ver o quarto com 2 camas, uma sala de jantar com 8 cadeiras, mas se você olhar exatamente o que está instalado ali, são todos móveis preparados e montados em tamanho reduzido para que caiba naquele ambiente e induzindo você a entender que qualquer outro móvel que você coloque caberá naquele ambiente. Então, a sugestão dos 3 advogados faça a medição do imóvel e notifique a empresa. Bom, infelizmente o nosso tempo esgotou, né, doutores? São várias perguntas, né? Sim. Ficamos assim, vamos ficar em dívida com vocês nesse programa. Os telespectadores que nos enviaram não tiveram as respostas obtidas aqui, aguardem que no próximo programa responderemos todas, se tivermos mais tempo. Muito obrigada, Carla, David. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Até. Tchau.